Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao podcast da FAEX Energy. Estamos aqui dando sequência neste programa e estou aqui com um convidado super importante, que é o senhor Paulo Sérgio. Seja bem-vindo, Paulo! Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. E o Paulo, ele é o presidente da AGPCH, que é a Associação Gaúcha de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Isso mesmo. Que legal, Paulo. Conta pra gente o trabalho da AGPCH lá no Rio Grande do Sul. Como que é a atuação de vocês hoje no estado? Tá bom. Bom, a nossa entidade, ela foi fundada em 2015 e ela tem, então, 8 anos de existência, né? E ela é uma entidade que tem como objetivo principal representar o setor de geração de energia hídrica no Rio Grande do Sul, né? Nós temos hoje em torno de 100 operações de pequenas centrais hidrelétricas lá no Rio Grande do Sul e estamos monitorando, acompanhando o processo de licenciamento de mais 100 empreendimentos, né? Isso é um trabalho muito importante que a gente procura desenvolver lá no Rio Grande e que, por fim, todas as outras entidades acabam também fazendo isso, que é procurar acompanhar o desenrolar dos processos de licenciamento nos órgãos ambientais. O nosso setor ele é bem complexo na questão ambiental, ele é bem complexo na questão do processo de licenciamento. Às vezes eles são longos, né? Para o empreendedor, ele tem uma carência muito grande de previsibilidade do seu investimento. Às vezes o empreendedor, o investidor, ele tem uma previsão para abarcar, colocar aquele valor, aquele investimento, e o processo de licenciamento se desenvolve lentamente, se desenrola num processo muito lento, que acaba, quando chega o momento de tu ter a licença de instalação, a LI, que para quem não está bem familiarizado com o processo, quando num empreendimento de pequena central hidrelétrica, o empreendedor identifica um ponto de barramento no rio, que é onde vai ser feito a contenção do rio e depois vai ser feito ali o processo de geração de energia, ele, daquele momento ali, até os estudos ambientais, até ele dar entrada no órgão ambiental com a licença licença prévia, demanda um tempo. Aí quando chega no órgão ambiental, demora ainda mais uns 2, 3 anos para sair até a licença de instalação, que é quando o empreendedor tenha efetivamente a autorização para começar a obra. E essa imprevisibilidade que existe acaba gerando para nós um problema sério, porque uma realidade de 3 anos atrás pode não estar concreta naquele momento. E aí, às vezes, o empreendimento não fica em pé em razão de fatores externos, às vezes, crise hídrica, crise financeira, excesso de geração de energia e baixa tarifa, tudo isso interfere no processo de licenciamento. E nós, como associação representante desses empreendedores, nós temos que estar a todo momento ali monitorando, acompanhando, buscando agilizar os processos nesse sentido. Então esse é o principal, assim, o trabalho que a gente faz, que eu chamo assim, bem assim, chão de fábrica mesmo, né? O dia a dia ali buscando viabilizar tanto no aspecto de licenciamento, quanto no aspecto de incentivo, quanto no aspecto de financiamento. Muito importante o trabalho da GPCH. E você estava comentando, né, dessa onerosidade do processo. Realmente, quem investe em PCHs, em usinas hidrelétricas, tem que ter uma paciência para resiliência muito grande. Resiliência muito grande. Muito grande. Olha, são verdadeiros heróis, eu digo, verdadeiros heróis. Porque assim, ó, o setor ele é bem complexo. Então nós temos no setor empresas de geração de energia que até conhecem, sabem das dificuldades do setor e tudo mais. São empresas que já são, na sua origem, geradoras de energia, então elas conhecem o caminho das pedras, vamos dizer assim. Mas o setor tem uma outra característica e que ele é bem interessante. Ele é muito democrático no sentido de investimento. Então, muitas vezes, o consultor, aquele que localizou o ponto de barramento, que é passível de ser colocado numa pequena central hidrelétrica, ele identifica ali o potencial para criar uma pequena usina. Lá no inventário, né? Lá no inventário.
Ele identificou no inventário, foi lá, viu que é um bom caminho, faz um estudo e percebe que aquele ponto ali é interessante para se fazer uma usina. Só que ele não tem o recurso financeiro para fazer. Então ele passa a captar investidor. Então ele vai na cidade que ele está, por exemplo, e pega ali um comerciante que está com a sobra de recurso, pega um advogado, um médico, um dentista também que tem uma sobra, monta uma espécie de consórcio de investidores para viabilizar aquele projeto. Então, tu imagina uma situação assim, eu sou um médico lá numa cidade, eu tenho uma sobra... Quero garantir minha aposentadoria. Quero garantir uma aposentadoria, porque realmente faz sentido. Hoje uma CGH ela tem um prazo de 100 anos de vigência, né? Nós temos hoje PCH e CGHs com 120 anos operando. Então todo mundo raciocina assim, se eu vou colocar um recurso aqui agora, vamos supor 10% do empreendimento desses, eu vou ter 10% da receita do empreendimento, vou garantir meu futuro e até dos meus netos. Dos meus netos. Então eu vou ficar tranquilo. Só que tu convenceu aquela pessoa hoje a investir esse valor. Só que o processo é arrasta. Quando chegar daqui a 5 anos e tu vai buscar a pessoa para que agora tu conseguiu a licença de instalação e agora ele tem que aportar, ele vai dizer, mas agora mudou tudo, agora já não tenho mais aquele 1 milhão, ou se eu tenho, já estou ganhando 1%, não sei aonde. Então gera uma expectativa daquele investidor de que ele vai conseguir ter o retorno do investimento rapidamente, quando ele, só no processo de licenciamento, ele já perde uns 5 anos. Né? Então isso cria uma dificuldade grande para nós. Às vezes eu tenho lá no Rio Grande do Sul em torno de umas 15, diria assim, umas 10, dos 10 empreendimentos com licença, mas que não estão sendo construídos. Porque agora faltou investimento. Porque mudou todo o cenário e as pessoas mudou todo o cenário e o pessoal agora não quer aportar. Sim. E aí então aquele empreendedor que, vamos dizer assim, que é o líder do processo, mas que não tem capacidade sozinho, ele tem que ir atrás de novos investidores, com uma nova realidade às vezes, né? Hoje, por exemplo, na realidade do país hoje, nós temos hoje excesso de oferta de energia. Sim. Como tu tem excesso de oferta de energia, cai o preço. Exato. Ao cair o preço, tu passa a não ser mais atrativo aquele investimento. Então, por exemplo, assim, qualquer hoje investimento, hoje, na realidade do Brasil, que te dê menos do que 1% ao mês de retorno, o investidor que não é profissional do setor, que faz uma perspectiva assim a médio prazo, se eu sou um profissional, eu digo assim, tá, estou investindo hoje eu estou ganhando, vamos supor, 0,6% ao mês. É o meu rendimento aqui na minha PCH. Mas daqui a 15 anos vai estar 1,5%. Então eu sei como é que funciona. Aquele investidor que não é profissional do setor, ele pensa assim, eu estou ganhando 1% lá no banco sem fazer nada, estou dormindo em casa e estou ganhando 1%. O cara está dizendo para mim que esse investimento dá 0,5%. Não vou. Não vou ir porque não vou correr o risco. Ele é temeroso com aquela poupança que ele conseguiu no decorrer da vida dele profissionalmente. Sim. Então, nós temos assim, hoje, um mercado com excesso de oferta, um mercado com juros altos para financiar. Você vai num BRDE, num BNDES buscar financiamento, eles estão cobrando a taxa Selic, que está em 12,5% agora. Se for um banco que não seja o BNDES, que seja o BRDE, que é o caso do Rio Grande do Sul, e outros bancos particulares, eles botam ainda mais uma taxa de remuneração deles que é em torno, varia de 13,5% a 4%. Então 12 mais 4 a 16% ao ano. E dá mais do que 1% ao mês. Aí não fica em pé. Exatamente. Não fica em pé o projeto. Então são questões, desafios. E Paulo, me diz o seguinte, a GPCH ela representa as CGHs também? Sim, nós representamos as CGHs e as PCHs. Excelente. CGHs de 1 a 5 mega e as PCHs de 5 a 30 megas. Perfeito. E as CGHs, elas estão viabilizando para a geração distribuída? Melhora um pouquinho essa questão que a gente está conversando? Melhora muito. Porque as CGHs na geração distribuída, ela tem um rendimento, o quilowatt-hora, ele é muito maior na geração distribuída. Para ter uma ideia, por exemplo, se nós pegarmos o mercado livre hoje, eu sou um gerador de energia, pequeno gerador de energia, vou tentar vender a minha energia no mercado livre. Está R$100. Na geração distribuída, está assim, R$500.
Melhora então, bem, né? Melhora muito, né? E só que fora o fator de capacidade da CGH, que comparado com uma solar, por exemplo, é muito maior. Muito maior. Muito maior, exatamente. Então, assim, a CGHs e na geração distribuída é o que todo mundo quer. Mas é difícil também, porque tem aqueles prazos de protocolar os pedidos, tudo mais. Os nossos empreendimentos, por exemplo, se eu tenho uma CGH hoje e quero colocar ela em geração distribuída, eu tenho que... daqui a 3 anos eu vou conseguir fornecer energia. Exatamente. Né? Então, nós temos assim, uma dificuldade maior do que a solar, que tem que é muito... Você tem que ver qual o local que tem potencial, a primeira coisa, né? Não é igual solar, qualquer telhado, qualquer lugar serve. Exatamente. Então, verifiquei o potencial, preciso ter vazão, preciso ter queda. E aí, a partir disso, a parte de licenciamento. Será que não está numa área de preservação? Uma área indígena? Uma bacia? Rio Grande do Sul, eu sei que eles fizeram, né, o mapa da preservação ali, que limitaram muito os cursos d'água, né? Hoje no Rio Grande do Sul, nós temos uma realidade que nós temos um mapa de diretrizes hidrológicas. Esse mapa, apesar de limitador, né, ele tem uma questão um pouco positiva. Nós, como associação, nós estamos pensando muito, e já estamos trabalhando para isso, para alterar esse mapa, revisar, melhor falando, revisar no sentido assim, ó, o mapa hoje ele tem uma área vermelha, eu pegar o mapa do Rio Grande do Sul, né, então tem uma área vermelha, proibido de barramento, temos uma área azul, permitido barramento, e nós temos uma área amarela, que na verdade é uma área cinza, ela pode e não pode, depende de assuntos, de estudos complementares. Entendi. Por exemplo, fauna, flora, água, área alagada. Isto, né? Áreas endêmicas, também áreas preservadas como a Mata Atlântica, essas coisas assim. Então, o que acontece assim, o empreendedor localiza um ponto de barramento, vamos supor, numa área vermelha. Mas ele desconhece o fato e aí dá entrada na FEPAM. Esse processo ele é liminarmente indeferido. A FEPAM não entra no mérito da análise, ele é indeferido. No azul, ele é acatado e inicia o processo de licenciamento, poderia até nem sair, mas a FEPAM inicia porque está numa área apta a ser licenciado. O amarelo, a FEPAM diz assim, olha, nós até podemos abrir um processo, desde que vocês previamente apresentem esses estudos. Então ela faz um termo de referência, entrega para o empreendedor, olha, tu cumpre tudo isso aqui, faz os estudos todos aqui, comprova que esses estudos não atingem aquelas questões que inviabilizem, sob o ponto de vista do licenciamento do empreendimento, e aí nós abrimos. Seria um pré-licenciamento, pré-RIMA, pré-EAS, não sei como é que é o EIA. O EIA-RIMA, né? Tem o EIA e tem só que é o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o resumo, é o relatório das campanhas ambientais. Então, nesse ponto, do seu ponto de vista assim, da segurança do empreendedor, até que tem uma certa vantagem, né? Porque ele assim você já tem uma certa segurança, até, né? Segurança. Poxa, aqui eu sei que vai dar certo. Porque o que acontece às vezes aqui, por exemplo, em Santa Catarina? Do nada não vai mais ser licenciado. O cara já gastou. Já investiu, já fez todo um. Então, e lá na frente que ele vai descobrir que ali não pode. Exatamente. Enquanto aqui, se eu pego. Seria até bom ter um mapa desse aqui pra nós, viu? Né? Porque assim, aí eu já faço a análise a colocação certa significa com as coordenadas, é esse termo que usar, já faz a análise com as 4 coordenadas, percebe que pela coordenada que está na área vermelha, não vou nem entrar, não vou gastar aqui, porque vai ser um gasto infrutífero. Está na azul, posso gastar, porque eu sei que o processo vai ter andamento. A FEPAM vai colocar as condicionantes que ela acha que tem que colocar naquele processo, mas ele vai ter andamento. Né? E qual é a função da GPCH nesse caso? Tem muita área vermelha, vamos trabalhar para passar para azul. Né? Então a gente identifica alguns potenciais fortes de investimento que possam compensar, assim, equacionar a importância econômica do dano ambiental. Tu tem que conciliar essas duas coisas. Então, se tu tem um grande potencial econômico,
tu tem que ver se esse potencial econômico ele é compatível com o dano que ele vai causar ao ambiente. Sim, porque no tripé da sustentabilidade eu tenho que agregar o econômico ao sustentável. Tu tem que agregar o econômico, social e o sustentável. Exato. E o ambiental, o social e o econômico. Essas três coisas têm que andarem juntas. Né? Então a gente está fazendo um trabalho de identificar os potenciais econômicos, levar para o órgão ambiental, para o governo do estado e dizer assim, olha pessoal, aqui pelos estudos feitos pelo empreendedor, ele tem esse potencial aqui de investimento, de emprego, de impostos, de investimento. Por outro lado, ele fez um estudo com impacto ambiental e esse aqui ó, é compatível. A mitigação vai ser feita, a compensação ambiental, que é uma coisa muito importante, que a gente sempre coloca assim, para cada área degradada ambiental, para cada hectare degradado, as PCHs e CGHs constroem 3. É um benefício muito bom também. Não tem igual. Além de que o nosso setor é o único que tem que fazer as APPs, área de preservação permanente. Então a gente faz a APP e depois a gente faz o investimento em recuperação daquela área 3 vezes maior do que a APP que a gente precisou fazer. Sim. Então... Há argumentos, né? Nós sofremos muito assim por não ter... às vezes as usinas hidrelétricas são muito demonizadas, né? E essa é uma meia-culpa que a gente tem que fazer. Nós, até agora, nós nos comunicamos muito mal. Né? Nós precisamos fazer uma comunicação mais positiva. Vem melhorando, né? Acho que com eventos como esse, que a gente mostra o benefício das renováveis e que as CGHs, PCHs estão nesse grupo, é muito importante. Isso, é por isso que eu fiz 500 quilômetros na chuva, para estar aqui, para vender o nosso peixe. E graças a Deus você conseguiu chegar, porque olha, teve gente que não conseguiu chegar. É verdade. Paulo, foi muito bom estar com você, uma pena, o nosso papo aqui está muito bom, continuaria, mas vamos precisar encerrar. Te agradeço muito, viu? E deixe seu contato aí para o pessoal, por favor. Então pessoal, o nosso contato por e-mail é contato@gpch.com.br. E se quiserem falar diretamente com o presidente, é Paulo Lock, LOCK 03@gmail.com. Estamos à disposição lá para tentar colaborar. Eu fiquei muito feliz de dar a entrevista. A entrevistadora conhece o tema, isso é muito bom. Te surpreendi, você achou que eu não conhecia nada, né? Me surpreendeu. Então fez perguntas assim, bem importantes, com um valor importante. A gente então acho que desenvolvemos bem o nosso tema aqui. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, Paulo. Às ordens sempre. Obrigada.